Boa tarde, meus amigos. Antes de mais nada, quero explicar algo importante. Este avatar que você está vendo, com minha imagem e minha voz reais, é uma ferramenta que escolhi para conseguir me dedicar mais ao que realmente importa: pesquisa, conteúdo profundo e informações de qualidade. Gravar vídeos ao vivo, com cortes, erros, regravações e edição, consome um tempo enorme. Com essa tecnologia, posso te entregar uma mensagem clara, objetiva e fundamentada, sem perder a essência do que penso e quero te transmitir. Então, conto com a sua compreensão. Eventualmente farei gravações presenciais, mas o importante aqui é a entrega do conteúdo com honestidade e profundidade. Agora, pega o café, respira fundo. Porque o assunto de hoje é sério e pode evitar que você ou alguém próximo caia numa cilada que parece oportunidade. O que você vai ouvir aqui hoje não é sobre política. Não vou te entreter com o teatro da direita contra a da esquerda. Isso é cortina de fumaça. Falarei de empreendedorismo, na perspectiva de quem sempre empreendeu e ajudou a empreender. Enquanto você briga por ideologia, tem gente ficando milionária com a sua ingenuidade. Eu não vim aqui para atacar ninguém. Vim porque eu queria de verdade que alguém tivesse me dito isso quando eu tinha 20 e poucos anos. Mas não disseram. Eu tive que aprender apanhando, na marra. E se você ainda está nessa fase de achar que sabe tudo, especialmente se tem menos de 30, escuta com atenção. O mundo não perdoa quem entra despreparado. E o Brasil, meu amigo, o Brasil não é para amadores. Se você tem um filho, um irmão mais novo, um amigo começando a vida profissional, manda esse vídeo para ele agora. Porque isso aqui é um mapa, um guia de sobrevivência. Neste país onde o sonho de prosperar é vendido em potes dourados, as armadilhas têm o cheiro do sucesso fácil, franquias milagrosas, cursos de gurus da internet, promessas de liberdade financeira em 3 meses. Tudo isso parece lindo, brilhante, lucrativo. Mas por trás do brilho tem um esquema, e quem entra sem saber, sai sem nada. Este vídeo não é mais um conteúdo politicamente correto. Eu vou te dizer o que ninguém diz, seja por hipocrisia, covardia ou canalice. E vou dizer de forma clara: o seu desejo de vencer é a isca perfeita para gente que vive de vender ilusão. Aqui começa a verdade, sem filtro, sem roteiro comprado. Eu escrevi este texto com a força da minha indignação. Se você quer liberdade, presta atenção, porque nesse país, quem dorme no ponto, acorda sem nada. Franquias. O sonho que enche os bolsos dos outros franquias, como Cacau Show, Burger King e McDonald's, entre outras centenas ou milhares de outras menores, cheios de oportunistas, que após montar a primeira lojinha chá, acha que pode ganhar muitos milhões vendendo uma ideia tosca maquiada de novidade. Estas franquias são vendidas como atalhos para o sucesso. A promessa é sedutora: uma marca consolidada, um modelo de negócio testado e a chance de ser seu próprio chefe. Mas na prática, o franqueado muitas vezes se torna um peão em um jogo onde o franqueador sempre vence. Os franqueadores constroem cadeias de suprimento que beneficiam exclusivamente seus próprios interesses. O franqueado é obrigado a comprar insumos diretamente do franqueador ou de fornecedores homologados, muitas vezes a preços inflacionados. Por exemplo, no caso da Cacau Show, franqueados relatam margens de lucro apertadas devido aos altos custos de chocolates, embalagens e até materiais de marketing impostos pela franqueadora. Esses contratos garantem que o franqueador lucre em cada etapa da cadeia, desde a matéria-prima até a propaganda, enquanto o franqueado arca com os riscos do negócio, aluguéis, luvas, toda a montagem da loja com evidente sobrepreço. Os contratos de franquia são verdadeiras armadilhas legais. Eles impõem metas de vendas irreais, taxas fixas, como royalties e fundo de propaganda, e cláusulas que limitam a autonomia do franqueado. Não atingiu a meta? O franqueador não perde nada. Ele já embolsou as taxas e, pior ainda, multa o franqueado por não atingir as metas. O estoque encalhou? O problema é do franqueado, que já pagou pelos produtos. Essa estrutura garante que o lucro do franqueador seja estável, enquanto o franqueado enfrenta a incerteza do mercado. Um dos principais entraves à sustentabilidade no modelo de franchising é a expansão descontrolada de unidades franqueadas, frequentemente autorizada sem a devida análise de viabilidade mercadológica. Muitos franqueadores priorizam o incremento de receita imediata por meio de taxas de franquia,
franchise fees e venda compulsória de insumos, negligenciando a capacidade de absorção do mercado local e a preservação do valor da marca no longo prazo. Esse tipo de estratégia, orientada exclusivamente por cash flow de curto prazo, pode resultar em canibalização interna e saturação de regiões, comprometendo a rentabilidade dos franqueados e, por consequência, a imagem da rede. Casos como o declínio de grandes players do fast food, como Burger King e McDonald's, em determinados mercados, ilustram bem esse fenômeno. Após um crescimento acelerado impulsionado por marketing agressivo e capilaridade territorial, observa-se uma fase de estagnação operacional, onde a queda na percepção de valor e na qualidade dos serviços leva ao esvaziamento gradual da base de clientes, especialmente nas classes com maior poder aquisitivo. Recentemente, em uma visita a uma unidade do Burger King, observei falhas operacionais que refletem diretamente na experiência do consumidor. Refrigerantes com gosto acentuado de cloro, provavelmente em função da falta de manutenção dos filtros, banheiros em condições precárias e mesas sujas. Esses fatores são indicativos de deficiência na gestão de operações e controle de qualidade e comprometem a fidelização dos clientes. Além disso, para uma parcela significativa da população, o ticket médio desses estabelecimentos tornou-se economicamente inviável, o que evidencia um desalinhamento estratégico entre o posicionamento da marca e o perfil de consumo predominante no mercado atual. Portanto, é essencial que redes de franquias revisem seus critérios de expansão, invistam em inteligência de mercado e realinhem suas estratégias de segmentação e posicionamento, com foco na sustentabilidade financeira dos franqueados e na preservação da percepção de valor da marca arbitragem, a justiça que não é sua. Os contratos de franquia, com frequência assustadora, impõem que qualquer disputa seja resolvida por meio de câmaras arbitrais, e não pela justiça comum. À primeira vista, isso pode parecer moderno, eficiente, até profissional. Mas no Brasil, a realidade dessas câmaras é bem diferente do que se vende em papel timbrado. Elas operam em um universo onde impera a falta de transparência e onde a balança da justiça pende invariavelmente para quem tem mais poder financeiro. Em vez de garantir neutralidade, essas câmaras muitas vezes funcionam como bastidores elitizados, onde grandes empresas, como franqueadoras com cofres cheios, podem influenciar decisões, seja por pressão velada, por relações pessoais ou, pior, por corrupção direta. E o franqueado? Esse entra com desvantagem de todos os lados. Quando o contrato exige que as disputas sejam resolvidas por arbitragem, o franqueado perde o direito de recorrer à justiça comum, aquela onde, ao menos em tese, o processo é público, tem múltiplas instâncias e garantias processuais. Na arbitragem, o julgamento é privado, as decisões são sigilosas e os árbitros, que funcionam como juízes contratados pelas partes, são pagos com base no valor da causa. Acredite, só para dar entrada num processo arbitral, o franqueado pode ter que desembolsar 20% do valor em disputa. Sim, você leu certo, 20% só para ser ouvido. É um sistema onde, na prática, vence quem tem mais saldo bancário, e não necessariamente quem tem razão. As câmaras arbitrais no Brasil viraram um simulacro de justiça. Vendem agilidade, mas compram silêncio. Prometem neutralidade, mas entregam opacidade. Para o pequeno franqueado, isso é como negociar com um vampiro o direito de manter o próprio sangue. E enquanto a franqueadora já ganhou taxas, royalties e fornecimentos superfaturados, se houver algum conflito, ela ainda entra no tribunal que ela mesma escolheu, com árbitros que muitas vezes circulam nos mesmos eventos corporativos, nas mesmas associações, nos mesmos bastidores. Fuja disso como o diabo foge da cruz. Ganhar na justiça comum no Brasil já é um desafio colossal, mas ao menos há regras, juízes concursados e, em tese, uma estrutura pública de controle. Na arbitragem, a luta é privada e desleal. Não há espaço para ingenuidade. Neste país, inocência se paga com falência. E se alguém acha que estou exagerando, deixo aqui uma experiência pessoal. Meu filho fazia tratamento ortodôntico pelo plano de saúde numa cidade vizinha onde moro. Precisou trocar de horário e levamos ele para Bragança. Noutro dentista. Durante um ano inteiro, essa profissional sequer ajustou corretamente o aparelho. Era visível que ela não queria gastar tempo com um tratamento que o convênio mal remunerava. Resultado: meu filho levaria 10 anos para corrigir os dentes, mas o plano só cobre os 2 primeiros anos, ou seja, ou eu pago os outros 8, ou ele fica com o sorriso torto. É isso. E essa dentista, que recebeu do plano, ainda teve a ousadia de negligenciar um trabalho básico. O nome disso não é falha, é canalice. O Brasil não é um país para amadores.
Não há espaço para fé cega em contratos, promessas comerciais ou sistemas paralelos de justiça. Quem não compreende isso logo, aprende da pior forma, perdendo dinheiro, tempo, saúde e, às vezes, tudo ao mesmo tempo. Porque aqui, indignação é o que sobra para quem confiou onde não devia. Cheque as redes por mais informações, já que nos tribunais não encontrará nada, pois os processos só correm em camaras arbitrais, no escuro da sociedade, para não levantar a lebre. Entendeu? Consulte um advogado. Os profetas da internet, coaches e gurus do vazio. Além da expansão desenfreada de franquias, o Brasil se tornou um ecossistema fértil para um novo tipo de oportunismo digital. Os profetas da internet, figuras que se autoproclamam coaches, mentores ou especialistas em mentalidade milionária. Com uma retórica inflamada e promessas de ascensão meteórica, eles oferecem cursos, mentorias e fórmulas infalíveis para a riqueza. Na prática, vendem conteúdo genérico, temperado com frases de efeito, vídeos com trilha épica e uma boa dose de placebo motivacional. A proposta é simples e perigosamente eficaz: transferir a responsabilidade pelo fracasso econômico para o próprio indivíduo, ou, em casos mais místicos, para a frequência da abundância. A retórica é conhecida. Você não ficou rico porque não acreditou o suficiente, porque não vibrou no alinhamento correto ou porque não aplicou meu método com disciplina militar. A estratégia é cristalina: culpabilizar a vítima enquanto monetiza o desespero coletivo. O modelo de negócios desses gurus segue uma lógica de funil de vendas agressivo, com upsell constante, gatilhos emocionais manipulativos e eventos presenciais com estrutura de culto motivacional. Luzes, palcos, música alta, ternos alinhados e relógios reluzentes compõem o cenário onde se reencena a velha fábula do self-made man, que saiu da sarjeta e em 2 anos virou milionário. Quase sempre sem ter vendido absolutamente nada, além de esperança embalada em storytelling mal ensaiado. Em termos práticos, o que se vê é a comercialização de ilusão. Não há plano de negócios, modelo financeiro, validação de mercado, muito menos entrega real de valor. É puro marketing performático travestido de empreendedorismo. E quem compra, geralmente, não está em busca de estratégia, está em busca de um atalho, de um bilhete premiado que anule a realidade dura da economia brasileira. Mas o mercado não perdoa. Ele não é um mascote domesticável que ronrona com carinho. É um leão faminto, regido por leis implacáveis de oferta, demanda, inovação e barreiras de entrada reais. Romper em um mercado saturado exige capacidade de execução, capital de risco e diferenciação competitiva, não frases motivacionais copiadas do Pinterest. A verdade é que no Brasil, onde a ética muitas vezes é relativizada pela cultura da vantagem, esses mentores prosperam explorando o gap entre ganância e esperteza. Vendem promessas para quem deseja ganhar sem esforço, e o fazem com notável retorno sobre investimento. Afinal, quem é mais ganancioso do que esperto vira cliente fácil. A crença em soluções milagrosas e retornos de 5%, 10% ou 20% ao mês é sintoma de um mercado intoxicado por ignorância financeira e cultura de atalho. O empreendedorismo mágico é o novo golpe da pirâmide, agora com landing page e curso em vídeo. No fim das contas, não há pote de ouro no fim do arco-íris do Instagram. Há sim um mercado competitivo, com margens apertadas, clientes exigentes e concorrência brutal. E só prospera quem encara esse cenário com realismo, estratégia, capital intelectual e muito trabalho. Depois de fisgar os gananciosos com discursos vibracionais e palcos iluminados, o sacana profissional escala para a próxima fase do golpe: a arquitetura da pirâmide. Pode ser financeira, comercial, de pontos, de marketing multinível turbinado. O nome é secundário. O mecanismo é sempre o mesmo: um sistema insustentável de alocação de capital baseado na entrada constante de novos participantes para remunerar os antigos. É uma operação que flerta com a fraude estruturada, vendida com vocabulário de negócio sofisticado. Programa de afiliados, plano de expansão, cashback dinâmico, modelo disruptivo de recompensa. Na prática, trata-se de um esquema Ponzi repaginado para a era das redes sociais, onde os primeiros investidores recebem pagamentos vultosos, não pelos lucros da empresa, mas pelo capital injetado pelos próximos otários da fila. Quando a base da pirâmide incha com milhares de novos entrantes, o fluxo de caixa estoura.
O organizador, que já capitalizou milhões em um curto ciclo de euforia e promessas, simplesmente interrompe os pagamentos, alega dificuldades operacionais, culpa o sistema, decreta falência e desaparece do radar. O que resta? Escritórios alugados, carros de luxo financiados, central de atendimento terceirizada e zero patrimônio executável. A estrutura toda era um castelo de areia corporativo. No fim, o prejuízo não é só financeiro, é um trauma coletivo, com vítimas que perderam economias, reputação e tempo, enquanto o golpista desaparece com cifras de 7 dígitos, blindado juridicamente e sem ativos penhoráveis. A empresa-mãe não possui bens, o CNPJ vira letra morta e, se quiser recuperar algo, o cidadão pode tentar a sorte no Vaticano. Porque no Brasil, os processos se arrastam por anos, quando não terminam em absolvição por falta de provas materiais. E aqui vai o alerta que ninguém quer ouvir. O Brasil não é para amadores. Este não é um país onde se pode confiar cegamente em carisma, promessa ou pitch de palco. A cultura da vantagem é sistêmica, endêmica e, pior, socialmente aceita. A esperteza virou valor cultural e o desejo de levar vantagem em tudo é quase um rito de passagem. Então, meu caro, acorde. Se você acha que vai entrar nesse jogo para se dar bem, saiba que sempre haverá alguém mais experiente, mais ardiloso, com o golpe mais bem arquitetado. E nessa disputa entre esperto e ganancioso, o ganancioso sempre paga a conta. O caminho alternativo. Construa seu próprio negócio e escape das algemas douradas. Investir em uma franquia ou seguir os gurus do empreendedorismo de palco é como comprar um par de algemas banhadas a ouro. Brilhante por fora, mas limitador e custoso por dentro. Trata-se de abrir mão da sua autonomia em troca de um modelo padronizado, que muitas vezes já nasceu obsoleto, esgotado ou supervalorizado. Em vez disso, empreender com autenticidade e inteligência estratégica, apesar dos riscos, é o que realmente proporciona liberdade, aprendizado profundo e ativos de longo prazo, inclusive intangíveis, como conhecimento, reputação e resiliência. Por que vale muito mais a pena? 1. Autonomia operacional total. Sem franqueador controlando seus processos e restringindo sua criatividade, você é livre para escolher fornecedores, formatar preços, testar canais de vendas e ajustar o produto ao mercado local. Isso não é rebeldia, é gestão estratégica adaptativa, essencial em tempos de volatilidade econômica. 2. Retorno sobre o investimento, ROI. Mais inteligente. Em vez de despejar capital em taxas de franquia, royalties mensais, publicidade centralizada e kit inicial inflacionado, você pode realocar esse mesmo capital em capacitações específicas, consultorias de verdade e estruturação jurídica e contábil de qualidade. Um bom contador, aliado a um curso técnico ou a um mentor de verdade, entrega ROI exponencialmente maior. 3. Aprendizado que vira ativo pessoal. No seu próprio negócio, os erros não são desperdício, são capital humano acumulado. Ao contrário dos métodos infalíveis dos gurus, que evaporam na primeira crise, a vivência prática em um negócio real constrói casca, competência e visão sistêmica. 4. Liberdade estratégica para inovar e pivotar. Franquias são engessadas por manuais operacionais e políticas corporativas que ignoram realidades locais. Ter seu próprio negócio é ter flexibilidade para mudar rapidamente, ajustar mix de produtos, explorar nichos, aplicar testes A/B em campanhas e responder em tempo real ao comportamento do cliente. 5. Marketing local de precisão. Enquanto a rede franqueadora investe em campanhas genéricas com alcance nacional, você pode usar inteligência de mercado e geolocalização para criar campanhas personalizadas, promoções estratégicas, reposição de estoque alinhada à demanda local e conexão real com a comunidade que você atende. 6. Franquia. Boa para o dono, ruim para o resto. Vamos ser claros, o franqueador só entra no jogo quando já dominou o modelo e quer rentabilizar vendendo o know-how. Ele empacota na operação como se fosse uma passagem dourada para Nárnia, mas o foco dele nunca será sua realidade local. O objetivo é escalar a rede e maximizar receitas com taxas de entrada e royalties, não garantir sua rentabilidade individual. 7. Franqueado. Expert. Um investidor de timing raro. É possível ganhar dinheiro como franqueado? Sim, mas exige visão de mercado e timing perfeito, comprar na fase de hype e sair antes da saturação. Isso significa estudar o ponto comercial,
a densidade demográfica, a concorrência próxima e o comportamento da franqueadora quanto à concessão de novos territórios. A verdade nua e crua. O franqueador enxerga o mercado em termos de volume, não de sustentabilidade. E quando a bolha estoura, o problema é seu. 8. O mito da proteção de marca. No início, a franqueadora te vende a ideia de que a marca é um escudo protetor, mas quando as margens apertam, ela começa a distribuir franquias com a mesma seletividade que a Casas Bahia distribui balões em dia de liquidação. Resultado: canibalização de mercado, perda de valor da marca e concorrência interna feroz. Conclusão: ou você cria valor, ou vira parte da moagem. Empreender por conta própria exige estudo, coragem e capacidade de execução, mas oferece o que nenhum modelo enlatado consegue entregar: soberania estratégica, construção de identidade de marca e poder de decisão. Num mercado cada vez mais cínico e saturado, quem sobrevive não é quem repete fórmulas prontas, e sim quem inova com autenticidade. Franquias são ótimas para quem as vende. Deseja seguir por esse caminho? Então veja, empreender não é seguir por uma estrada asfaltada com placas indicando o caminho certo. É mais parecido com abrir trilha no mato fechado, com um facão na mão, tropeçando, errando, aprendendo e às vezes sangrando no processo. Planejamento, pesquisa, assessoria, controle financeiro, tudo isso é essencial. Mas mesmo assim, não existe garantia de sucesso. Para fechar, vou te contar uma história real. Eu montei uma danceteria no interior. Na época, era um bom negócio, lucrativo. Em pouco tempo, a única concorrente da cidade fechou. E eu pensei, ganhei. Empolgado, comecei a investir pesado, reforma, som, estrutura. Mas aí, o dono da outra casa voltou. Reformou o lixo que ele tinha lá e começou a fazer o que eu não podia: distribuir entradas VIPs para a juventude toda. Resultado? Ele lotava. Eu não. Minha casa era fora do centro, eu pagava aluguel, tinha feito reformas. Em pouco tempo fui à lona. E o que eu aprendi? Que o mercado não perdoa romantismo. Que você pode ter o melhor produto, o melhor ponto, o melhor coração, mas se não entender o jogo, vai ser engolido. Portanto, se vai empreender, abra os olhos, estude, pergunte, planeje e prepare-se para cair e levantar mais de uma vez. E acima de tudo, não entre nesse jogo achando que só força de vontade ou paixão pelo negócio resolve. Porque no Brasil, meu amigo, só sobrevive quem pensa além do sonho, com os pés no chão e um plano flexível esperando pelo pior. Compartilhe este conteúdo e se inscreva. Em breve vou fazer mais programas para quem tem interesse em empreender na prática. Até breve.